Guga Vandin. Se inscreva. Bora pra aula então? Olha a gente aí, hein? Eu quero começar dizendo que a gente recebemos aí muitos e-mails, recados, ameaças, postagens, cancelamentos, protestos, xingamentos e lufa-lufas de toda ordem. Sim, principalmente da associação representante dos pequenos tripés inocentes, dizendo que este careca professor teria cometido um ato de violência contra a dignidade dos tripés. Hein? É verdade! Pais e mães mobilizados dizendo que as filhas tinham ficado traumatizadas, pobres meninas, que alguns rapazes perderam a noite de sono vendo aquilo que chamaram de um ataque de fúria contra um pobre tripé que escorregou. Oh, meu Deus! Então aqui publicamente quero lhes dizer, vão catar coquinhos. Guandinho. Retomando, esta é a 20ª parte e estamos aí, galera, analisando a escravidão do negro. Tem uma pergunta que sempre se faz, que é a seguinte: olha só, com tantos índios por aí, por que foram buscar o negro do outro lado do Atlântico, hein, Vandinho? Pois é uma excelente pergunta. No fundo, você está querendo dizer que você está problematizando a coisa e isso é ótimo. Bom, alguns autores dizem assim, põe uma suspensão filosófica aqui. Se os negros fossem nativos da América e os índios nativos da África, provavelmente teria prevalecido no Brasil a escravidão do índio. Sabe por quê? Embora existam narrativas que foram sendo construídas historicamente, dizendo que o índio é preguiçoso, o índio não se adaptou à escravidão, essas narrativas devem ser ressignificadas, porque olha só, fato é que o índio conhece essa terra. Se você vai escravizá-lo, e se ele foge, dificilmente você o recaptura. Ao contrário do africano, que está numa terra estranha, ele foge, dá voltas e voltas e muitas vezes é facilmente recapturado. Ele não conhece o lugar. É bem verdade isso. É bem verdade que lá na África já se conhecia a escravidão e que entre os índios ela era desconhecida. É bem verdade. Porém, pensa comigo, quando você diz o índio não se adaptou, por tabela você está querendo me dizer o quê? Que o negro se adaptou? Que o negro se conformou? Quando você me diz que, bom, o índio, ele não foi feito para isso, ele era... Peraí, o negro era feito para isso? Então a gente tem que questionar esse tipo de narrativa. Então a questão que definiu a escravidão do negro africano e não do índio, em sua maioria, claro, o índio também foi escravizado. A questão que fez total diferença foi a questão do negócio. Ora, era um importante negócio paralelo o tráfico de escravos. Vandinho, eu não entendi. Eu vou tentar te esclarecer, mas peço já licença, porque a comparação é tosca e inapropriada, talvez, porque, lembre-se, nós estamos falando de seres humanos e a gente não pode naturalizar isso nunca. A gente não pode objetificar essas pessoas. Por isso até não estamos falando em escravo, estamos dando preferência a escravizado. É um protesto que vai muito além da semântica, como eu já expliquei. Mas veja bem, se você tem um cinema, você lucra com o preço do ingresso, ok? Mas se você proíbe as pessoas de levarem pipoca lá para dentro e vende pipoca, e você sabe que a pipoca no cinema ela custa muito mais caro do que a pipoca que você poderia levar de casa, você está transformando a pipoca num negócio paralelo que é extremamente lucrativo. Já experimentou, às vezes, no cinema comprar uma barra de chocolate? Se você a tivesse comprado no mercado ou nas lojas americanas ali em frente, teria pago muito menos. Então,
Veja bem, o índio, ele está aqui. Você entra lá no seu quintal, na sua capitania, lá na sua sesmaria, captura o índio. Talvez compra do bandeirante, mas ele está aqui. Agora, se o negro está lá do outro lado do Atlântico, na África, não tem como você capturá-lo. Você vai ter que comprar de alguém. E isso movimenta uma enorme soma de dinheiro. Claro, como todas as transações são tributadas, nós estamos falando de uma colônia, no final das contas a coroa portuguesa acha extremamente lucrativo essa moda que inventaram agora de escravizar o negro, embora nós tivéssemos tantos índios aqui. De quebra, ainda se resolve um outro problema, que é o atrito com os jesuítas. Compreende o que a gente está dizendo? Então essa é a resposta que você precisa dar, caso seja provocado ou provocada, numa questão desse tipo. A opção pela mão de obra do negro africano, ela foi por questão do lucro, assim como a opção pela abolição só acontece quando descobrem que o imigrante sai mais barato do que o escravizado. Tá? Lucro, money. E money que é good nós não have, ok? Para você que entende francês, olha aí, hein? Então, beleza? Na segunda parte, eu quero tratar com você algo que já anunciei outras vezes, as formas de resistência. Não vá pensar, por favor, no escravizado como uma vítima passiva. Como alguém que, de repente, como está em cima na narrativa, dizem, se adaptou à escravidão. Por favor, não. Acompanhe a nossa lousa digital interativa totalmente de LED. Olha o livro da Palmirinha se candidatando à reciclagem aí, hein? Ah, bandinho! Então, olha lá. Primeiro, vamos deixar claro que fracassaram todas as políticas de submissão do negro. A violência e o castigo físico não foram suficientes para calar os negros. A premiação por bom comportamento, porque tinha isso, não foi suficiente para calar as revoltas. Até a vigilância social que se tinha sobre o negro, a discriminação toda, nada disso foi suficiente para calar a voz da resistência. Então nunca, faça um favor a si mesmo, às provas e à sua condição cidadã, nunca pense no escravizado como um submisso, passivo. Jamais, jamais. Como nunca pense que os pretos e pretas de hoje são descendentes dos escravos. Para com isso. São descendentes de rainhas, de poetas, de reis. São descendentes daqueles faraós, daquele povo que construiu as pirâmides do Egito. Porque é bem verdade que a maioria de nós tem formatada na cabeça uma ideia de África que talvez os desenhos da Disney passaram. Gente de tanguinha, lança, escudo com um ossinho enfiado no nariz. E a gente não costuma pensar que os egípcios, por exemplo, a civilização egípcia, com todo o seu esplendor, nós estamos falando de africanos, caramba. Ou você acha que os egípcios tinham o quê? Olhinhos azuis? Talvez o cinema até faça isso, na tentativa racista de negar a identidade do povo negro. Então, pense, essa resistência é importante porque ela demonstra o fracasso de todas as tentativas de calar a voz de quem era escravizado. Correto? Outra coisa, vamos pensar aqui. Quilombos. Bom, os quilombos eram agrupamentos de fugitivos, nem só negros estavam lá. Às vezes fugitivos da justiça se abrigavam nos quilombos. E eles se organizavam numa lógica africana. Tinham reis e escravizados. Há quem diga aí, tá vendo? Zumbi dos Palmares tinha escravos. Isso não justifica a escravidão, por favor. Mostra apenas uma lógica africana reproduzindo-se nos quilombos. Que, aliás, muita mitologia a respeito. Muita gente pensa que eram em lugares inacessíveis, secretos, nem tão secretos assim não, tá? Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, porque nós vamos ver o Quilombo dos Palmares. Bom, outra coisinha, fugas, suicídio, aborto, emboscadas, assassinatos de feitores, assassinatos de senhores, tudo isso ocorria.
Claro que ocorria. Da mesma forma que ocorria a religiosidade de resistência. Os senhores tinham muito medo das religiões trazidas da África, chamavam-nas de magia. O som do atabaque dava um arrepio lá nos senhores, tinham muito medo. E você conhece a metodologia dos sincretismos, eu já falei dela aqui antes. Quantas vezes o escravizado disfarçava a sua religiosidade com elementos católicos para burlar a vigilância. Então, quando você chegava à senzala e via lá, por exemplo, uma imagem de santos católicos, mal sabia que aquilo disfarçava orixás africanos. A isso damos o nome de sincretismo, que é uma forma de resistência, pela qual, inclusive, as provas têm uma certa predileção. Então leia mais a respeito disso, tá bom? Combinado? Não morra, hein, minha filha? Outra coisa, há registros de paralisações, greve mesmo, de escravizados que cruzaram os braços para protestar contra alguma coisa e senhores que tiveram que recuar em algumas ações. Bom, sabotagens eram bastante comuns. Dispersar o gado, por exemplo, de noite ir rastejando no curral e dispersar o gado. Imagina o gado solto a noite inteira comendo canavial. Que prejuizão para o senhor, né? Da mesma forma, atear fogo nos canaviais. Os negros sabotavam. Claro, aí o branco, né, o senhor, da perspectiva do feitor, vai dizer o quê? Não são confiáveis. Da mesma forma, quando o escravizado executava as suas tarefas mal feitas, criava nos brancos a ideia de que, tá vendo, o negro não sabe fazer nada bem feito. Olha que cana mal cortada. Vem cá, você imagina o quê? Que um sujeito que está lá contra a vontade, que era rei em seu país, poeta, ou cidadão comum, foi trazido para cá, em cativeiro. Você acha que ele, na hora de cortar a cana, ele vai cortar bem lá embaixo, para não desperdiçar um gomo e não dar prejuízo ao seu senhor? Ora, qual é a ideia que você faz? Claro que se eu fosse um escravizado, executaria muito mal feito aquilo que me mandassem executar. Isso é uma forma de resistência, mas foi alimentando o racismo estrutural, o racismo cotidiano, a ponto de alguns dizerem aí bobagens, que o negro não sabe fazer nada bem feito. Entende? Mas era uma forma de resistência. Da mesma forma, galera, roubar açúcar para vender no mercado paralelo era uma forma de resistência. E ainda há quem dizia na época e diz ainda hoje, tá vendo? Os negros, eles não são honestos. Ah, bom, eu se pudesse, claro, numa mina de ouro, esconder ouro em pó no meu cabelo, claro que eu faria, eu sou escravizado. Você quer o quê? Que eu colabore? Ah, tire o cavalinho da chuva, amigo. Hein? Vamos pensar nisso noutra perspectiva. Ah, claro que sim. Bom, da mesma forma eu queria chamar a atenção para a capoeira. A capoeira, ela figura no imaginário, a gente às vezes imagina o negro jogando capoeira na senzala, como uma dança disfarçada. Não, nada. A capoeira é típica do ambiente urbano, não lá da senzala, no campo, do século XIX, e era uma luta mesmo. Os negros lutavam com navalha nos pés, por isso ela foi proibida durante muito tempo e só foi legalizada lá no governo de Getúlio Vargas. Então tudo isso e muito mais são formas de resistência. Tá legal? O que a gente precisa é botar um ponto final na ideia do escravizado como uma vítima passiva. Isso não. Nós estamos falando de guerreiros, nós estamos falando de uma diáspora forçada, nós estamos falando de chacina, nós estamos falando de violência de todo tipo. Tá legal? Agora, precisamos aprofundar este capítulo da nossa história, para a gente rever, inclusive, o nosso vocabulário, que está salpicado de expressões racistas, ok? Vamos removendo isso do vocabulário, porque quem sabe a gente consegue remover do coração também. Tá legal, galera? Então vamos lá, isso é tarefa cidadã e cristã. Os libertos, ou forros, muito bem, eles entravam no mundo dos livres completamente pobres. As poucas economias que tinham, às vezes tinham acabado de gastar comprando uma carta de alforria. E você sabe que ser pobre é ser uma espécie de subcidadão. E isso limita uma série de coisas. Até os dias de hoje. Não é? A gente sabe o quanto as coisas funcionam com dois pesos e duas medidas. Então, os empobrecidos subcidadãos normalmente não têm direito, né, de falar alto, de frequentar certos ambientes. Então, de fato, no nosso imaginário muitas vezes está que o negro talvez
libertado da escravidão, no dia seguinte estivesse vestindo terno e gravata e frequentando os teatros da corte. Não é bem assim que a banda toca, tá, companheiro? Bom, muitos, em função desse empobrecimento, aceitavam trabalhar com uma remuneração extremamente baixa. E uma coisa puxa a outra. A remuneração extremamente baixa, a moradia vai ser precária, o lugar onde se ergue essa moradia muitas vezes é a encosta do morro, é aquele lugar que não serve para os brancos privilegiados, em sua branquitude, habitar. Ok? Aí depois, quando cai o barraco no dia de chuva, a gente da posição confortável simplesmente tasca aquelas bobagens, né? Pois é, por que que moram lá? Tanto condomínio é seguro, por que que moram lá? Né? Parece que gostam de morar ali, à beira da encosta. Sabuga nós, Vandinho, sabuga nós. Bom, como quase tudo, a ideia de alforria também precisa ser ressignificada. Pense nesse escravo liberto de uma maneira talvez diferente do que você pensava antes. Isso não era, a carta de alforria não era o fim de todos os problemas, era início de outros tantos problemas. Vandinho, agora nós vamos para a abolição, né? Ainda não, porque a abolição aconteceu no Império, sabia? E a gente está tratando de Brasil colônia. Então você vai ter que esperar bastante ainda para estudar a abolição da escravatura. Beleza? Força na peruca, nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.